Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um encontro do projeto de ensino Arduino Básico através de projetos. Hoje nós vamos apresentar o projeto final, demonstrar o que foi desenvolvido, né, como exemplo, e demonstrar ele funcionando aqui. Vamos ver se a gente consegue com as câmeras auxiliares aqui, tá? Então, antes de começar mesmo, eu vou lembrar aqui o projeto, né, que está o esquema elétrico que foi solicitado, né. Ah, então, ele tem 6 LEDs que estão representando as saídas, né, que seria controle de iluminação de uma sala, né, através do modo local, né, que seria através dessa interface que tem o LCD, e os 4 botões e mais 2 potenciômetros, né? E também através de acesso remoto, que tem o módulo ESP01, que usa o microcontrolador ESP8266, né? Para ter acesso ao Wi-Fi e acessar um portal da Adafruit, onde a gente monta um dashboard lá e alimenta, né, as variáveis que a gente cria para fazer a comunicação entre o nosso dispositivo e o portal da Adafruit, tá? Então, esse seria o nosso projeto, né? Tem duas saídas são dimerizadas, né? São sinais PWM e 4 saídas on-off, né? Esses botões de controle, né? O primeiro botão para ligar e desligar os cenários, e aqui cada um dos cenários, né? Foram solicitados 3 cenários, e esses cenários são individuais, né? Deixa eu pegar aqui. Esses cenários já são pré-programados. Esse aqui é o dashboard, né? O painel de controle lá do portal da Fruit. Ele foi sugerido isso aqui, né? Nós temos 2 bar gráficos, podemos dizer, né? Para representar a porcentagem de dimerização que você tem lá, né? Do sinal PWM, das duas saídas PWM. Os 4 LEDs, lâmpadas, né? Que a gente coloca como ligados e desligados, né? E 4 botões, a tecla de ligado e as teclas de cenário, né? Porém, eu tinha comentado, inclusive, na aula passada, no encontro passado, né? Da gente usar os próprios botões para sinalizar qual que é o cenário que estaria ativo naquele momento, né? Só que esse botão, ele realimenta, né? Além de você poder mandar por aqui, se você manda do dispositivo para esse painel, quando ele recebe essa informação, ele realimenta essa informação para a rede também, né? E daí o equipamento aqui, opa, entende que inverteu, ele inverte de novo e fica meio que oscilando, né? Então, não é a melhor maneira de você atuar tanto aqui como ali para mostrar o cenário em si. Daí que eu tinha comentado com o Gustavo, eu pensei numa outra solução, que seria essa aqui do painel com um tecladinho, né? E nesse tecladinho você tem o asterisco, que seria a função do liga e desliga, e os cenários, né, através dos números 1, 2 e 3. E para a gente saber qual cenário que está ativado, a gente tem uma caixa de texto aqui, por exemplo, que agora está desligado, né, off. Então tá 0 dimmer, tudo apagado as lâmpadas, né, está em off, né, tá? Assim como está representado aqui em tempo real, podemos dizer,
nessa câmera auxiliar que eu tenho aqui, né? Então, eu tenho aqui os LEDs representando os dois verdes aqui seriam os dimerizáveis, né, as duas saídas dimerizáveis, e esses 4 aqui seriam as saídas on-off, tá? Os dois potenciômetros são, na realidade, eu coloquei esses 2 trimpots aqui, né, para ajustar, teria ajustado com a chavinha, e as 4 teclas, né, os 4 botões, o liga, desliga, e o cenário 1, 2 e 3, né, tá? O SP01, né, ele está ligado na I2C, né, o SCL e o SDA são 2 fios apenas, né, esse verde e o amarelo, tá? E ele está indo no módulo SP01, né, que está ligado na minha USB. Aqui eu liguei na USB só para alimentar o módulo, né, então ele sai ali a parte de alimentação, e eu consigo daí, quando eu coloco esses GPU 0 e GPU 2 ali, gravar ele também, né? Então, a comunicação I2C é feita do ESP01 com o Arduino Uno através dessa I2C, que é esse fio amarelo e verde aqui, né? Então, a mudança que eu havia sugerido é exatamente essa, né? Você ter aqui o teclado e o painel. Dá para enxergar aí, pessoal? Só para ter um feedback? Tá bem visível. É? Legal. Então, aqui no display dá para ver que os cenários estão desligados, né? A porcentagem do primeiro dimmer e do segundo dimmer estão zerados, né? E aqui 4 zeros, né? Que seriam as 4 saídas digitais, né? On-off, né? E são todas desligadas ali, né? Tá? Então, vamos ver se está funcionando aqui. Eu vou apertar para ele ligar, né? Aí ele já ligou no cenário 1, né? Você vê que o painel de controle lá demora para atualizar, né? Isso aqui ele está passando por toda a minha rede aqui, vai para a internet, vai lá para o servidor, e além de que eu não posso ter uma atualização muito rápida também, senão ele dá o estouro do limite dessa versão gratuita do Adafruit, né? Mas você vê que agora atualizou ali para cenário 1, né? Cenário 1, e porcentagem do primeiro dimmer está em 17%, né? E as duas lâmpadas que estão acesas, L1 e L2, e L3 e L4 estão desligadas, né? Aqui, o dimmer, esse cenário 1, ele somente o dimmer 1 estaria ligado, né? O dimmer 2 está desligado, então você não tem controle nele, né? Ele sempre tem que ser desligado. Aqui no dimmer 1 que eu consigo alterar aqui. Por exemplo, ali atualizou para 85%, né? Vamos esperar a rede atualizar. Vamos ver se vai atualizar. Pensamento positivo, pessoal. Pensamento positivo. Hoje é o último dia. Pode ser que ele não atualize agora, porque eu fiz, como ele não pode ficar atualizando toda hora, somente quando houvesse uma grande diferença, né? E eu, por exemplo, vou mudar para o cenário 2 aqui. Aí ele vai alimentar os feeds lá do portal. Tá, e atualizou para o cenário 2, né? 92%. Dá para ver aqui pelos LEDzinhos que somente o dimmer 2 que está aceso, né? E os L1 e o L3 que estão acesos. E o dimmer está em 92%.
Se eu voltar para o cenário 1 aqui, aí ele vai atualizar e está lá em 85%, né? Ele não está... Eu não fiz a diferenciação da mudança do cenário na atualização da alimentação lá do Adafruit, quando eu mexo no potenciômetro, né? Tá? E no cenário 3, os dois dimmers estão ligados, né? Daí eles mantêm o 85% e 92%, né? E as lâmpadas 2 e 4 que estariam acesas, né? Então, os dois dimmers, né? Acesos e as lâmpadas 2 e 4 acesas ali, tá? Legal, né? Se eu desligar, né? Desliguei os cenários, aqui local é imediato, né? Ali no Adafruit que a resposta demora um pouco, né? Mas vai, tá? Se eu ligar novamente, né? Ele liga no último cenário que estava, ó, já foi para o cenário 3, né? Tá? Então, essa que foi a sugestão de colocar, né? E não é só daqui para lá, né? Ele tem que, tipo aqui, eu posso mudar no painel de controle da Adafruit, né, para o cenário 1. Veja que já mudou aqui para o cenário 1, ele tem que vir para cá, daí volta para lá e volta para o cenário 1, né? Legal. Então, se eu quiser mudar para o cenário 3 novamente, é meio lento o negócio. Por isso que não ficou tão como eu gostaria que ficasse, né? E mudou para o cenário 3. Então, eu posso comandar tanto pelo meu celular ou pelo meu computador, né? A iluminação da sala através desses cenários. E com essa nova solução, eu poderia até colocar 10 cenários, né? Esse aqui ele está mandando o número do cenário, tá? Eu posso desligar através lá do painel de controle, apertando o asterisco. Desliguei, né? Desligou, e daí demora para chegar, mas chega o cenário desligado lá. Legal? Então, o funcionamento do projeto basicamente é esse, né? A gente montar o painel de controle, né, lá da Fruit, e fazer essa comunicação que é através dos feeds, né? Tipo assim, como se a gente estivesse alimentando essas variáveis para alterar os componentes daquele dashboard, né, do painel de controle, tá? Legal, pessoal? Então, eu demonstrei primeiro ele funcionando, mas a minha ideia é apresentar para vocês os sketch, né, de como que foi implementado, tá? Porque realmente é ficar como um exemplo aqui nesse projeto de ensino, né? Tá? Então, vamos começar aqui pelo sketch do mestre. Tá de bom tamanho aí o negócio ou tá pequeno? Tá de bom tamanho, professor. Um pouco embaçado, mas de bom tamanho. Dá para ler. Aham. Ah, legal. Então, deixa eu pegar aqui. Nós estamos começando com o master, tá? Esse sketch master é o que é carregado no ESP01, né? O ESP8266.
ele vai ser o mestre dessa parte de comunicação com a Adafruit e com o próprio Arduino, né? Tá? Então, toda a comunicação do portal da Adafruit com o Arduino é feita passando pelo ESP01, obviamente, né? Tá? Mas ele que controla todo esse procedimento aí, né? Por ele ser o mestre aí. Então, para ele se comunicar com o Arduino Uno é através da I2C, que é utilizada essa biblioteca lá do Brincando com Ideias, né? Como eu já tinha comentado, A2A, Arduino to Arduino, né? O Flávio Guimarães desenvolveu. Tá funcionandinho, bacana. O endereço foi mantido, o endereço 8, né? Então, dentro dessa rede I2C, você poderia ter vários dispositivos interligados lá, desde que eles tenham endereços diferentes, né? Então, o mestre pode controlar vários outros dispositivos, né, através dessa rede I2C, apenas mudando o endereço que ele vai acessar, né? Tá? A temporização para acesso lá ao portal Adafruit, eu deixei em 8 segundos, tentando melhorar a coisa, mas às vezes ele dá estouro de limite de acesso lá, né? Tá? Então é meio lento mesmo as respostas lá, e a gente não tem como aumentar isso aí, a velocidade, pela versão gratuita aí, né? Tá? Então, cada feed que a gente criou lá no painel de controle, a gente vê aqui, cada componente desse tem um feed correspondente, né? Tá? Então, aqui tem um desse dimmer, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do cenário, né? Tá? Então, se você voltar aqui, ele tem o cenário, o teclado, o dimmer 1, dimmer 2, lamp 1, lamp 2, lamp 3 e lamp 4, né? Tá? Os 8 feeds, a gente foram instanciados esses objetos exatamente para ser o ponto de comunicação do ESP01 com o portal da Adafruit, né? Tá? Como ele usa a biblioteca, né, para a comunicação I2C, você tem que instanciar o objeto que Arduino Slave. Isso aqui, sempre quando falar Arduino Slave, está comunicando com o Arduino Uno, né? Tá? Ele inicia aqui no setup, obviamente inicia algumas variáveis, tal, né? No setup, esse serial begin é só para fazer um monitoramento, né? Eu consigo acompanhar através do terminal aqui USB, né? USB não, o terminal monitor serial, né? Em quais pontos que ele está passando no código aqui, né? Então, é mais para depuração, tá? Uma das primeiras coisas que o programa faz é configurar esse MQTT, né? Protocolo de comunicação entre dispositivos. Se a gente for ver lá no configura MQTT, não é grande esse fonte, né? Então, ele está aqui. O que ele faz? Ele tenta se conectar ao portal da Fruit lá, né? Executando esse método de conexão, tá? E dizendo para essa biblioteca que tudo que ele receber do feed teclado, ele chama essa função retorno teclado, tá? Então, sempre quando eu apertar a tecla lá, tipo aqui, se eu apertar essa tecla ligar aqui, vamos,
Acho que ele não está recebendo mais. Ah, não, porque eu estou apertando aqui no... Estou com tanta tela aberta que estou apertando no painel errado aqui. Aí, desligou, né? É, esse, esse feed asterisco, né, foi recebido aqui no... Vou voltar ali no programa. Foi recebido aqui por esse feed, né? E aí ele chama o retorno teclado. Então aí você sabe, vou tratar o teclado, né? Lá no retorno teclado eu vou tratar todas essas teclas que vier do teclado, né? Então, só para a gente já adiantar lá, podemos ver aqui, ó, retorno teclado, né? Ele recebe lá do feed, né? Aqui é para mostrar o que ele está recebendo na serial. Por exemplo, se ele recebe o asterisco, né? E se ele estava falso, ele liga. Se ele estava true, então ele desliga, né? Aqui, ó, ele recebeu do portal da Adafruit. E aqui, né, Arduino Slave, lembram? Sempre quando fala em Arduino Slave, ele está comunicando com o Arduino Uno, né, através da I2C. Então, aqui que ele está mandando para a I2C para ele ligar ou desligar, né? Então, aqui para ligar e aqui para desligar os cenários, tá? Qualquer dúvida, se quiserem ir interrompendo, eu acho que é melhor até, né? Porque é estranho a gente ficar falando sem muito feedback. Tudo bem, parceiro. Então, voltando lá no Configura MQTT, ele fica, depois que ele dá o I Connect, ele fica esperando, né? Enviando esse ponto ali. Então, se você está acompanhando pelo monitor serial, você fica vendo os pontinhos, até que ele consegue se conectar realmente, né? E aí ele coloca o status lá que foi conectado, né? Conseguiu a conexão. Aí conseguiu a conexão do nosso equipamento aqui, do ESP01, com o portal da Adafruit, tá? Nesse momento. A partir desse momento, então, ali que ele configurou o MQTT, eu, né, configurou, inicializou a I2C lá para o Arduino Uno, isso aqui tudo está no setup, né? Inicializou as variáveis para começar desligado, né? Tá? Obteve o primeiro teclado lá e fica rodando. Aí o run fica rodando, né? No loop aqui, tá? Então, ele está sempre acompanhando o que está acontecendo lá no portal, né? Tá? Aqui no loop, ele só tem essa função, que é para ficar monitorando o Arduino, né? Vendo se ocorre alguma coisa lá no Arduino, tá? Então, de tempos em tempos, né, ele verifica se houve alguma alteração lá no Arduino, né? Essa função monitora Arduino, tá? Então, de tempos em tempos, que seria essa variável mais o tempo lá de 8 segundos que eu tinha programado lá no início, né? Ou 10 segundos que estava normalmente, tá? Quando estoura o tempo, né, ele realimenta a variável controla tempo para esperar mais 8 segundos, né? Mais a temporização, o tempo de atualização, tá? Então, ele só vai monitorar o Arduino quando passar esse de tempos em tempos, né? Tá? E mesmo assim, ele só vai acessar lá, vai enviar informações lá para o portal, né? Se houve alguma alteração no cenário lá, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse Monitora Arduino aqui.
monitora Arduino, ele simplesmente lê os valores, né, lá do Arduino, das variáveis lá do Arduino, tá? As variáveis quais variáveis? A variável de liga, o cenário, o valor da lâmpada 1, da lâmpada 2, da lâmpada 3 e os dos dimmers, né? Tá? Então, vejam que ele está lendo do Arduino, né? Então, por isso que ele usa o objeto Arduino Slave lá, que é para I2C, né? E daí aqui já, essa biblioteca é boa porque você coloca cada variável dessa em um determinado endereço, tá? Em determinada variável, né? Não vamos misturar endereço. O endereço é aquele 08 em hexadecimal lá, né? Tá? Endereço do equipamento. Aqui seria o número da variável onde está a variável ligado, ou o feed lá para o portal. Tá? O cenário, né? Na variável 1, valor da lâmpada 1 na variável 2, e assim por diante. Utilizando 8 variáveis aqui para fazer essa comunicação I2C entre o mestre e o escravo aqui, né? O Arduino. Então vejam que o Arduino, o ESP01 é que está solicitando essa leitura, né, do Arduino escravo, né? E aqui é para o controle se está ligado ou desligado, né, os cenários, para ele poder verificar, né? Na realidade, aqui se ele está ligado, ele desliga o cenário, senão ele mantém ligado, né? No caso do ligado aqui, né? Quando ele recebe o ligado, ou manda o ligado. Ou ele retorna falso quando não houve nenhuma alteração desses cenários aí, né? Então, é que eu me confundi um pouquinho aqui, né? O botão aqui ligado, ele manda true lá, ou seja, faça a leitura quando mexer no botão ligado desligado, né? Então, houve uma mudança do ligado para o desligado, ou do ligado para o desligado, do desligado para o ligado, tá? Então, retorna true, tá? Ou se houve alguma alteração no cenário, tá? Aí, retorna true também com a alteração do cenário, tá? Então, por isso que não, quando eu mexi só no potenciômetro lá, ele não considerou que houve uma alteração no cenário em si, né? Porque eu estou mudando só quando ele muda o cenário, o código cenário mesmo, né? Tá? Então, para mim mudar aqui, eu teria que também verificar esses valores do dimmer 1 e do dimmer 2 aqui. Se houve alguma alteração neles, né? Eu mudaria true ali para que ele faça a realimentação do sistema, né? Tá? E false quando não houve nenhuma alteração. Isso tudo aí é só para ele não ficar toda hora mandando essas informações lá para o portal, né? Que a gente viu que tem essas limitações, e imagine se você ficar toda hora mandando, logo estoura o limite de ele receber os feeds nessa versão aí, tá? Então, a princípio é relativamente simples, né? O loop, o programa principal aqui, ele só fica monitorando o Arduino, vendo se houve alguma alteração nos cenários. Houve alteração no cenário, né? Pega todas as variáveis, né? E alimenta os feeds para o portal, tá? Então, sempre quando você dá esse save aqui, você está enviando do ESP01 para o portal. Beleza?
Beleza. Tudo certo, professor. Tudo certo? Mais ou menos, né? Então, essa é só a parte do ESP01, que é o mestre do negócio, né? Que ele acessa o portal lá da Fruta e comunica via I2C com o Arduino Uno lá, tá? Lá no Arduino Uno, vamos pegar o sketch do escravo aqui, agora. Então, lembram lá no I2C, né, que eles têm a ordem das variáveis da I2C, né? Tem que seguir sempre a mesma ordem, obviamente, né? Tá? Usa a mesma biblioteca I2C, consequentemente, A2A, e como eu tenho o display de cristal líquido, LCD, usa a biblioteca Liquid Crystal, né? Aqui só os defines dos pinos, né? O endereço lá da I2C, os pinos do display LCD, tá? E a declaração das funções lá, né? Instanciamento do display e da I2C, e algumas variáveis globais, né? Declaradas aqui fora das funções, né? Essas variáveis globais têm acesso a todos as funções do programa em si, né? Você tem acesso a elas de todas as funções. Então, no setup, na configuração, só está configurando o display, né? Tá? Aqui está inicializando a I2C propriamente dita, programando os pinos, né? Iniciando o cenário, né? Desligado e no cenário 1, né? Que o botão desligado é que manda, né? Está falso, está desligado, todos desligados, tudo desligado aí. Aí, depois dessa configuração do setup, entra no loop, né? Aqui, ele fica constantemente daí lendo, se ele não recebe nada do botão lá, né? Lembra-se que o único feed que manda para cá, né, para o equipamento, é o teclado, né? Se apertou o botão ligado, desligado, que seria lá o asterisco, né? Ou se houve uma alteração no cenário, né? Tá? Isso na mesma variável 0 e 1. Com isso, existe uma função que controla para ligar e desligar aqui os pinos, né? E os dimmers e tal, né? O controle do cenário propriamente dito, tá? E se o botão tiver ligado, né? Ou seja, se tiver ligado algum cenário, é aí que ele vai saber o que ele tem que fazer, né? Se for cenário 1, vai dentro daquela tabela fixa lá, deixar no cenário 1. Se for cenário 2, atuar nas saídas para ficar com o cenário 2. E se for cenário 3, atuar nas saídas para ficar com o cenário 3. Né? E se for botão desligado, né? Desliga tudo. Tá? Então, sempre quando ele faz isso aí, obviamente que ele tem que acessar as saídas, né? Os pinos de saída do Arduino Uno. Aqui é só para mostrar no display, né? Lembram-se que a gente tinha lá aqui no display, né? A função, se ele está desligado, a porcentagem dos dois dimmers
e os 4 on-off, né? E aí, Arduino Master, né? Para mandar via I2C essas variáveis lá para o ESP01, tá? Então, ele fica o tempo todo fazendo isso aí, né? Esse loop, verificando se houve alteração de cenário, se houve alteração do botão liga e desliga, e sempre mandando lá para o ESP01. E também ele verifica lá do ESP01 essas duas variáveis, que é a variável de ligar e o cenário, né? Para ver se o comando está vindo lá do portal da Flut, através do ESP01. Então, basicamente é isso, né? O resto aqui é controle dos cenários, né? Dos botões cenários, saber se foram apertadas ou não. Então, basicamente, é isso aí que eu iria apresentar para vocês aí, né? O equipamento funcionando, né, com suas limitações, ele tem esse tempo para responder entre um e outro lá, mas assim que você envia o comando, demora esse tempo, ele recebe ali, né? A gente, então, mesmo que remotamente, você não tem um negócio realmente, né, em tempo real, né? Tem todo o tempo do tráfego. Imagine que esse servidor da Fruit não está nem no Brasil, né? Então, bem interessante esse vai e volta e é incrível esse negócio aí, né? Tá? Alguma colocação, dúvidas? Então, professor, eu bastante tinha coisa para fazer num fim de semana, eu não ia dar conta de, de fazer as duas partes ali. Aham. Não, eu imaginei mesmo. Bastante coisa. que esse projetinho final, ele exige um certo tempo ali, né? Ainda mais que você mexe com a programação no ESP01 e a programação no Arduino Uno e o portal da Fruit, né? Tá? Então, não é um negócio tão trivial assim, né? Pois Dá é. um pouquinho de trabalho, mas se você entender essa filosofia, assim, é perfeitamente implementável, obviamente, né? Tá? E é um bom exercício aí para, fazendo esse projetinho básico aqui, você consegue daí migrar para alguma coisa mais profissional aí depois, né? Tá? Ter um servidor pago, alguma outra coisa do tipo, né? Você é projeto de mestrado ou doutorado, professor? É o projeto Arduino básico. Professor, eu estava vendo ali o site da Ubidots, eu até mandei ele no chat. O interessante é que eles oferecem uma coisa parecida com o do Adafruit. Ele tem ali a parte que é gratuita e o data rate deles é 1 request por segundo. Eles prometem ali. Um segundo, Um segundo. bem melhor, né? Porque eu tentei baixar ali dos 10 segundos para o 8, já ficou bem no limite ali em alguns casos. Se eu mando várias vezes lá, ele já reclama. Eu vou dar uma olhadinha nesse Ubi. Como é que chama mesmo? Ubidots. Ubidots. Eu, Ubidots. eu vi ali os componentes que ele permite fazer ali o painel. Só não encontrei o teclado, mas os outros botões, gauge, ele tem. Uhum. É que se ele não tiver limitações de feeds também, né? Facilita, né? Porque ali dá para usar os botões separados, só que eu teria que ter os feeds, mais um feed para mostrar qual cenário que está, né? Porque se eu usar o mesmo botão, ocorreu aquela realimentação lá que eu não consegui contornar, né? Fica oscilando
a comunicação ali, né? Tá? Que era de se imaginar mesmo, tá? Então, é isso, cara, pessoal. Tá mutado, Sardinha. Vamos ter mais quanto tempo para fazer isso aí? Oi? Vamos ter mais uma semana para fazer isso aí ou mais? Não, mais uma semana, né? É, Semana que vem, a gente tinha combinado, se não desse tempo, tal, a gente abriria mais uma semana. perfeito. Mas praticamente estaria já meio que, né, assim, encerrado o nosso projeto de ensino, tá? Hum. Eu agradeço aí a presença dos alunos aí, né? Foi uma experiência, né, como primeira experiência aí de online, remoto, ao vivo. Mas foi bom. Tivemos que aprender algumas ferramentas aí, né, achei interessante esse negócio de mostrar outras telas, tal, né? Acho que ficou bacana. Para quem começou usando o OBS, tá bem profissional já. É. Então, a gente vai aprendendo aí, né? Parece que travou, Ficou sem Vai marchar. imagem. só não pode elogiar o negócio que trava o troço. Você tá usando duas telas? Então tá, pessoal. Eu vou eu vou deixar disponível esses fontes também lá, tal, se quiserem dar uma olhadinha, né? Mas a minha ideia é, tipo assim, semana que vem a gente abrir só, vocês deram mostrarem alguma coisa funcionando, tal, e estamos fechado o nosso projeto. Espero que vocês tenham aproveitado. O que vocês acharam aí do projeto? Ah, professor, de grande valor, assim, porque você já pega uma boa base, né? E já sabe para onde você tem que correr, né? Para adquirir conhecimento e qual que é a dinâmica, né? Então, assim, se não fizer, se não praticar, não vai, não adianta, não tem segredo. Uhum. O nível desse projeto final condiz com o que a gente foi vendo nos projetinhos durante todo o período aí, né? Eu queria trazer alguma coisa que tivesse acesso remoto, realmente, exatamente pelo curso que vocês fazem, né? Os sistemas de telecomunicações, né? Então, só que envolve um pouco mais de aplicação aí, né? Mas é isso aí. Eu estou travado, né? Na minha imagem. Não tá aparecendo. Uhum. E travou mesmo. Mas então tá, eu acho que é isso aí. Eu agradeço a todos aí. Semana que vem a gente volta aí. Então, tá bem. Beleza? Obrigado, hein? Tranquilo, professor. Tranquilo? Valeu, professor. Obrigado. Então, boa noite. Boa Boa noite a noite. todos aí. Se precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato. Eu vou disponibilizar lá no Classroom mais esses dados aqui, esses sketches aí. Beleza? Beleza. Maravilha. Obrigado, hein? Então tá. Tchau. Um Até Tchau, mais. abraço. professor. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Fala, Gustavinho.